Doação para manutenções do canal. Confira a chave do Pix na imagem. Olá! Me chamo Evandro, editor do canal Adventista Sucatinga Beberibe 7. E é uma felicidade em ter você aqui no canal conosco, estudando a lição, deixando o seu joinha, comentando e compartilhando, que é de grande importância para o crescimento do mesmo. Pois assim, assistindo os nossos estudos, compartilhando, deixando o seu joinha, deixando o seu comentário, o nosso canal terá mais engajamento nas redes sociais e alcançará cada vez mais pessoas no YouTube, para a honra e glória do Senhor. Maranata! Como já me apresentei anteriormente, me chamo Evandro e... Vamos mais uma lição desse dia? Vamos lá então, pegue sua Bíblia e sua lição da Escola Sabatina Adulto e vamos estudar com a gente aqui em nosso canal. Adventista Sucatinga Beberibe 7 no YouTube. Bom estudo! Já ia esquecendo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas aleatoriamente e ainda não está inscrito, é só clicar na palavra inscreva-se, tá? Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías 35, verso 11. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez para estudar a Tua Palavra, para nos aprofundarmos no nosso relacionamento contigo. Mas temos que reconhecer, Senhor, que as lutas não são fáceis. Que todos os dias o inimigo vem tentando nos derrotar, nos desanimar, nos desestimular, nos fazer duvidar, muitas vezes, das Tuas promessas e da Tua fidelidade, Pai. Porque as provas são tão grandes, tão intensas. Mas, Senhor, não permita que isso aconteça conosco. Não permita, Senhor, que venhamos a duvidar de Ti. Mas venhamos a fortalecer a nossa fé, ainda que seja pequena, Pai. Ainda que sejamos fracos, débeis e duvidosos, oscilando naquilo que declaramos todos os dias, ó Deus. Nós precisamos de Ti, Pai. Por isso que o Teu Espírito Santo venha nos fortalecer, nos instruir, nos fazer entender, Pai, a Tua Palavra através desse estudo de hoje. Nós temos muitos pedidos de oração, os quais não conseguimos nem mencionar todos aqui, Pai. Mas Tu conheces cada necessidade, cada dor. Visita, Senhor, cada lar, cada coração e transmita a cada um de nós a certeza de que o Senhor está olhando para todos nós e está agindo. Nos dá a paciência, perseverança e a certeza de que tudo irá se esclarecer e ser respondido não conforme a nossa vontade, mas a Tua, que é perfeita. Em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando a lição 5, título Como Estudar a Bíblia. Hoje é domingo 26 de abril. O tema de hoje, prioridade. Você já tentou acordar cedo para ler a Bíblia? Talvez já tenha passado por aquele momento em que o despertador toca, você abre os olhos com dificuldade, olha o relógio e pensa: eu tenho só 15 minutos antes de começar o dia, preciso correr. E então faz uma oração rápida, lê um versículo e sente a consciência mais tranquila, mas o coração continua vazio. Ellen White escreveu: é muito pequeno o benefício que se tira de uma leitura apressada das Escrituras.
Pode-se ler a Bíblia inteira sem que se veja sua beleza ou se compreenda a sua profundidade, nem seus significados mais latentes. Irmãos, a cena é real e facilmente reconhecível, mas ela direciona o problema principalmente para a falta de tempo e a pressa. E isso é apenas parte da questão. Muitas vezes, mesmo com mais tempo disponível, a experiência continua rasa porque falta direção clara. O que buscar no texto? Como refletir? Como aplicar? A sensação de consciência tranquila, mas coração vazio, aponta um sintoma verdadeiro, mas ainda precisa ser melhor compreendida. Vazio de quê? Emoção? Entendimento ou transformação? A autora prossegue. Ainda que haja bênçãos ao ler a Bíblia como alguém tentando beber água direto de um hidrante de forma intensa e rápida, é possível perder muito em uma leitura assim, apressada. Deus nos deu sua palavra inspirada e preciosa para que pudéssemos conhecê-lo mais de perto e, nesse processo, também nos conhecer melhor. A metáfora é forte e comunica bem o excesso sem assimilação, irmãos. Porém, afirmar que se perde muito levanta uma pergunta importante. O que exatamente se perde? Entendimento? Contexto? Aplicação prática? Tornar isso mais específico ajudaria o leitor a identificar onde está falhando. A ideia de conhecer a Deus e a si mesmo é central, mas precisa de caminhos concretos para não permanecer apenas no nível conceitual. A autora diz ainda que, quando paramos para contemplar a beleza do caráter de Deus e a forma como ele agiu ao longo da história, o nosso amor por ele só cresce. Tudo isso está bem diante de nós, mas precisamos encontrar tempo e, mais do que isso, escolher dedicar tempo para conhecer a Deus por meio da Bíblia. E a autora dá algumas sugestões práticas. Antes, porém, aqui o texto assume um resultado positivo quase automático. Contemplar leva ao aumento do amor. Embora isso seja verdade em muitos casos, nem sempre é imediato. Às vezes, o contato com o texto bíblico gera dúvidas, confrontos e até desconforto, e isso também faz parte do processo. A ênfase no tempo é válida, mas poderia ser ampliada para incluir qualidade de atenção e intencionalidade. A primeira sugestão dada pela autora: peça a Deus que desperte esse desejo em você. Reivindique as promessas de Jeremias 29, verso 13, que nos diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E também Salmo 37, verso 4. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Peça ao próprio Deus que ajude você a acordar mais cedo ou abra espaço na sua rotina para esse encontro especial com Ele. Esse ponto reconhece corretamente a dimensão espiritual do processo. Ao mesmo tempo, é importante perceber que o desejo nem sempre precede a ação. Muitas vezes, ele surge no caminho. Esperar sentir vontade antes de agir pode atrasar o desenvolvimento de um hábito consistente. A segunda sugestão da autora: entregue seu tempo a Deus. Sim, a rotina é cheia e as tarefas urgentes não param de surgir. Mas nada se compara ao tempo com o Senhor. Encontre um lugar tranquilo para esse encontro. Só você e Deus. O Salmo 46, verso 10 diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Leia esse salmo, depois cante ou recite o hino Tudo Entregarei. Pense nas áreas de sua vida que talvez ainda não estejam completamente entregues e apresente todas elas ao Senhor. A proposta é rica em significado, mas pode parecer idealizada para quem vive uma rotina imprevisível. Nem sempre será possível criar o ambiente perfeito, e isso não invalida o encontro com Deus. O ponto central aqui poderia ser flexibilidade com intencionalidade, ou seja, adaptar a prática à realidade sem perder a profundidade. Terceira sugestão: busque a Deus mesmo quando não estiver com vontade.
Ter saúde exige esforço e disciplina. Comer bem, exercitar-se, dormir direito. Isso vale para o relacionamento com Deus. É preciso decisão e intenção. Lembre-se, novos hábitos podem levar pelo menos 21 dias para se firmar. E sem a ajuda do Espírito Santo, não conseguimos sozinhos. Irmãos, esse é um dos pontos mais práticos e equilibrados ao destacar a importância da disciplina. Ainda assim, a comparação com hábitos físicos tem limites. A vida espiritual envolve dimensões mais complexas como motivação interna, compreensão e experiência. A ideia dos 21 dias pode servir como um incentivo inicial, mas não deve ser vista como uma regra universal. A pergunta do dia: o que Jesus nos ensina em João, capítulo 15, versos 1 ao 8? Vamos ler? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto e limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Verso 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. A pergunta: por que permanecer nele é essencial para a fé? Reflita a respeito e eu te convido a me acompanhar a partir de agora nos comentários de Ellen White para a lição de hoje. Grande luz foi concedida aos reformadores protestantes. Muitos deles, porém, aceitaram os enganos do erro pela má interpretação das Escrituras. Esses erros foram transmitidos ao longo dos séculos e, embora sejam muito antigos, não têm um "assim diz o Senhor" a apoiá-los, pois o Senhor declarou: não modificarei o que os meus lábios prometeram. Em sua grande misericórdia, o Senhor permitiu que nesses últimos dias brilhasse uma luz ainda maior. Enviou-nos sua mensagem, revelando sua lei e nos mostrando o que é verdade. Cristo é a fonte de todo conhecimento. Nele estão centralizadas nossas esperanças de vida eterna. Ele é o maior mestre que o mundo já conheceu, e se quisermos ampliar a mente das crianças e dos jovens e levá-los, se possível, a ter amor à Bíblia, devemos firmar a mente deles na verdade clara e simples, extraindo o que tem permanecido encoberto pelo entulho da tradição e colocando à mostra suas preciosas joias. Incentivem os alunos a pesquisar esses assuntos e o esforço empregado será uma disciplina inestimável. A revelação de Deus, como é apresentada em Jesus Cristo, provê um grandioso assunto para meditação, o qual, se for estudado, aguçará a mente e elevará e enobrecerá as capacidades. À medida que o ser humano aprende essas lições na escola de Cristo, procurando se tornar como ele era, manso e humilde de coração, aprenderá a lição mais proveitosa de todas, que o intelecto só é superior quando santificado por uma conexão viva com Deus. A maior e mais essencial sabedoria é o conhecimento de Deus. O próprio eu se reduz a uma insignificância quando contempla Deus e Jesus Cristo, a quem ele enviou. A Bíblia precisa se tornar o fundamento de todo o estudo. Individualmente, precisamos aprender deste livro que Deus nos deu. Ele é a condição para a nossa salvação, pois é o único livro que nos diz o que devemos fazer para ser salvos. Não somente isso, mas dela também se pode obter vigor intelectual. Jesus, meu modelo, 2 de abril.
Chegamos ao fim de mais um estudo e a minha esperança é que você tenha compreendido que a Bíblia precisa ser o fundamento de todo o nosso estudo. Como vimos, o intelecto só atinge a sua verdadeira superioridade quando está santificado por uma conexão viva com Deus. Que você possa levar consigo estas lições da escola de Cristo, buscando ser manso e humilde de coração e permitindo que a revelação de Deus em Jesus Cristo eleve e enobreça as suas capacidades. Lembre-se, o conhecimento de Deus é a maior e mais essencial sabedoria, e é por meio dele que obtemos o verdadeiro vigor intelectual. Que a luz que o Senhor permitiu brilhar nesses últimos dias continue guiando seus passos no caminho da verdade. Eu aguardo você para prosseguirmos no estudo. Um forte abraço. Fiquemos todos com Jesus. Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei.